Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, cá estamos na nossa teledireção espiritual. Nosso tema, a cegueira espiritual. Baseamos-nos aqui em Cornélio Alápide, no site rumoassantidade.com.br. Vamos definir a cegueira espiritual. Nada mais vem a ser do que certa estupidez, um embrutecimento do espírito que impede de ver e degustar as coisas divinas. Então, a inteligência é afetada e há um endurecimento da vontade. Cornélio nos diz que a cegueira espiritual é um crime. Por quê? Porque é o princípio de uma infinidade de pecados. Muitas vezes pecados graves. Vejam só. A cegueira do espírito, meus amados irmãos, vem da vontade endurecida no mal. A pessoa quer fazer o mal. Por causa dessa cegueira, já não se sente nada, nada se vê, nada se teme, já não se pratica a virtude. Cai-se na indiferença, na incredulidade e, por fim, infelizmente, na impiedade, no mal, mergulhando no pecado. Jesus Cristo, o Santo Evangelho, a Santa Igreja, a moral, os sacramentos, a santidade, não são mais do que trevas para o cego espiritual. Ele não quer conhecer a verdade. Este é o grave problema. Ora, a cegueira espiritual, meus amados irmãos, é voluntária, é buscada pela pessoa. O que a torna, portanto, mais culpável. É muito grave a cegueira espiritual. São necessárias duas realidades para a cegueira espiritual. Primeira, uma afeição perversa da própria vontade que impede de receber a verdadeira luz que o Senhor quer derramar em nós, através da sua palavra, através da Santa Igreja, através da santa doutrina. A pessoa não quer conhecer a verdade para se salvar. Ora, segunda, é necessária a privação da luz divina, privação que a vontade perversa sempre acarreta. Se a pessoa quer permanecer no mal, ela vai se privando da luz de Deus, claro. Veja só. Então o homem acha-se na impotência moral de perceber a verdade. Falta-lhe a luz que vem do alto. Ele não quer essa luz, ele quer o mal. Vamos dar um exemplo aqui. Os judeus, vendo que Jesus Cristo fazia tantos milagres, deviam se persuadir que estavam obrigados a crer que ele era o Messias. Porém, resistiram e assim ficaram cegos. As causas desta resistência eram sua avareza, sua ambição, sua inveja, seu orgulho, dentre outros fatores, que Jesus Cristo lançava-lhes ao rosto. O que o pecador elege? Vamos entender isso, meus amados irmãos. O pecador não conhece perfeitamente a malícia do pecado, pois ao vê-lo tão horrível, tão cruel, nunca teria o triste propósito de entregar-se a ele. O pecado engana-o, cegando-o. O pecador então não conhece toda a sujeira e podridão do pecado, todo o horror que é o pecado. Então a pessoa se ilude pensando que o pecado vai lhe dar paz, alegria e prazer verdadeiros. Depois, o pecador não compreende o que lhe faz pecar, porque opera contra as luzes de sua inteligência. A inteligência está o quê? Obscurecida. Acontece o quê, então? Um mergulho nas trevas dos pecados. Por quê? Porque os pecadores não querem a luz e buscam as trevas. Porque o pecado é o que há de mais vergonhoso, mais vil e mais degradante na nossa existência. E ainda, porque os pecados cegam a razão. O pecado, meus amados irmãos, tem sempre seu princípio ou no erro, ou na imprudência, ou na falta de exame, ou enfim na inconsideração da razão e da inteligência. Vejam só. Quando o cometemos, ele nos tonteia, ele nos cega, falseia a nossa consciência. E aí então as trevas aumentam cada vez mais em nós.
Ora, o mundo encontra-se nessa situação, claro. O mundo está mergulhado nas trevas, amados irmãos. A sua moral corrompida, os escândalos, a sua incredulidade, tantos homens que vivem como se Deus não existisse e não fosse pedir contas a nós de nossos atos. Quais são as causas da cegueira espiritual? Primeira, as paixões. Se nos deixamos dominar pelas paixões desregradas, caímos facilmente no pecado. Segunda, as riquezas. Quantas pessoas só enxergam o ter na sua frente, ter dinheiro, ter bens materiais, e se movem apenas por causa disso, esquecendo-se de que existem valores mais importantes na nossa existência. Terceira, a preguiça espiritual, aliada à tibieza espiritual. Então, o que acontece? A preguiça espiritual é uma má vontade em buscar as coisas de Deus, uma má vontade em rezar, em estabelecer um diálogo com Deus. Isto é preguiça espiritual. Ora, muitas vezes está aliada, claro, à tibieza espiritual. A pessoa não progride na vida espiritual, não faz maiores esforços para se tornar mais santa. A tibieza espiritual nada mais é do que uma mediocridade na vida espiritual. A pessoa não progride, permanece na mesma, ou pode até cair. Nós já vimos, numa das nossas teledireções espirituais, o que é a tibieza espiritual. Quarta, a corrupção do coração. Quanto mais se cai e mais se permanece no pecado, mais alguém afasta-se de Deus, que é a luz. A pessoa vai afundando cada vez mais. Quinta, a imprudência. A pessoa não toma cuidado para evitar o pecado em sua vida. Sexta causa, o orgulho. O orgulho que levou Adão e Eva a se rebelarem contra Deus. Quais são as devastações e desordens produzidas pela cegueira espiritual? Vejamos, então, quais são elas. A primeira delas, a cegueira espiritual mata a fé. A pessoa vai diminuindo cada vez mais na sua fé, na sua confiança em Deus, vai diminuindo o seu relacionamento com Deus. Segunda, torna o homem estúpido. O cego espiritual já nada compreende das coisas de Deus. Pouco importa-lhe saber nem de onde vem, nem onde está, nem aonde vai. Ele vive para as realidades deste mundo apenas. Não pensa na vida eterna, não pensa que a sua vida tem um sentido em Deus. Terceira, a cegueira espiritual destrói a sabedoria. Que sabedoria tem uma pessoa que vive na cegueira espiritual? Quase nenhuma, ou nenhuma. Vejam só, a sabedoria consiste em conhecer e praticar a lei de Deus nosso Senhor. Quarta, a cegueira espiritual faz os homens indóceis. Já nem a própria verdade querem obedecer. Obedecem apenas à sua própria vontade corrompida. Quinta, a cegueira espiritual destrói a vida divina. São João nos diz: se dizemos que estamos unidos a Deus e andamos nas trevas, mentimos. Então a pessoa está nas trevas, não está na luz de Deus efetivamente. Sexta, a cegueira espiritual engendra todas as tentações. Vejam só o que nos diz Cornélio. Os ladrões buscam as trevas. O demônio, que despoja de toda virtude, não deixa de ir em busca dos cegos espirituais e usurpa-lhes todo o bem que possam ter. Então o demônio vai colocando aí oportunidades de pecado para o cego espiritual. Sétima, os cegos espirituais caem de abismo em abismo, vão de crime em crime, submergem-se no mal, arrastam-se entre toda classe de manchas e perecem no meio do lodo. Param na putrefação, como os cadáveres na tumba. Vejam que situação terrível, a alma está morta, mergulhada no pecado. Oitava, a cegueira espiritual leva ao endurecimento, o coração fica duro no pecado. A pessoa se dá mais à maldade do que aquilo que é a vontade de Deus. Nona, os cegos espirituais são dirigidos pelo demônio. Nunca se esqueçam disso, amados irmãos. Eles se colocam nas mãos do demônio e são guiados por ele. Décima, o grave perigo de perder a alma. No final das contas é isso, a pessoa está mergulhada no pecado, a morte vai colhê-la, provavelmente ela vai perder a sua alma. Bom, muito bem. Quais são os meios para sairmos da cegueira espiritual? Muito bem. Cornélio nos indica, então, alguns. Primeiro meio, viver da verdade, viver da imortalidade e viver da eternidade. Ou seja, conhecer a verdade que nos liberta, buscar a vida eterna. É isso.
conhecer a santa doutrina do Senhor. Segundo meio, rezar. Pedir a Deus que ilumine o nosso coração. É isso. Né? Reze, peça a Deus que arranque as trevas de você. Terceiro meio, aproximar-nos de Deus e permanecer junto a Ele. Assim veremos mais claramente. Então não basta rezar e pedir a Deus que tire as trevas de nós. É importante permanecermos em Deus. Isso é fundamental. Né? É dar um primeiro movimento, sim, mas mantermos o nosso coração ligado ao coração de Deus. Quarto meio, abrir os ouvidos e os olhos à fé. Temos que ter fé, confiança em Deus para que as trevas desapareçam de nós. Quinto meio, levantar-se, sacudir a preguiça espiritual, acabar com a tibieza, como nós vimos, né? A preguiça espiritual e a tibieza são grandes males. Então temos que vencer tanto a preguiça espiritual como a tibieza. Temos que crescer na vida espiritual. Sexto meio, evitar toda protelação em agir. Hajamos com prontidão. Quer sair do mal? Saia. Não fique adiando essa sua decisão. E o sétimo meio, ir a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo pode nos tirar das trevas do pecado. Então, não sejamos cegos espirituais, meus amados irmãos, como tantos no mundo são, infelizmente. Quantas pessoas estão aí a caminho das trevas, ou já estão nas trevas, e estão se dirigindo para o abismo de fogo eterno no inferno. Que nós não estejamos neste número. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.